Bom, então vamos lá. Para introdução, eu queria falar um pouco sobre essa resenha, né? Que vai ser sobre a menina que não sabia ler, do John Warden. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei ao certo. Bom, essa é uma história que eu não tava dando nada pro começo, sabe? Na verdade, eu gostei do começo, porque ele mais ou menos fala sobre vários livros, sabe? Pra você que gosta de mistério, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, Rampo Edogawa, sabe? Tem bastante disso no livro, e eu gostei desse início também. Algumas pessoas não vão gostar porque ele é mais lento no começo. O clímax, assim, é no final, onde acontecem os assassinatos e tal, mas, né, vai ser sem spoiler, mas vai ser mais como uma dica de leitura, né? Porque esse livro realmente me surpreendeu. Antes de ler, eu daria acho que um 2 só pela apresentação, pela história de trás. Mas após a leitura, eu acho que eu dou um 4, porque ele é bem interessante. 1891. Nova Inglaterra. Em um distante e decadente mansão, onde nada é o que parece, dois irmãos são negligenciados pelo seu tutor e tio. A jovem Florence, de apenas 12 anos, passa os dias cuidando de seu irmão mais novo, Gillis, e perambulando pelos corredores, em uma rotina tediosa e desinteressante. Até que um dia a menina encontra a biblioteca proibida da mansão e apaixona-se por ela. Mas existem segredos sombrios naquela casa que jamais deveriam ser revelados, porque Florence sempre sonha com uma misteriosa mulher que insiste em ameaçar seu irmão. O que esconde a nova preceptora? E por que o tio não permite que ela aprenda a ler? Florence precisa encontrar muitas respostas, sejam elas inventadas ou não, e soluções que nem sempre são fáceis para proteger Gillis e o seu amor pelos livros, antes que alguém descubra quem ousou abrir as portas do mundo literário. Bom, esse era o prefácio da obra, que conta mais ou menos o que seria ela em si. Bom, a narrativa, ela já começa intrigante, com a Florence, ela encontrando desafios, né, tendo que aprender a ler sozinha e em segredo das pessoas da casa. E que as coisas começam a tomar um rumo mais sombrio e misterioso. O livro, ele faz você se questionar o tempo todo sobre o que é real e o que não é, o que cria uma atmosfera de suspense psicológico bem intenso. Sem dar muitos spoilers, a história se desenrola à medida que Florence vai se tornando uma leitora ávida. Mas também fica obcecada em proteger seu irmão Gillis. Quando a nova governanta chega, a senhorita Taylor, a Florence começa a desconfiar das verdadeiras intenções dela. E é a partir daí que o suspense realmente ganha força. A Florence acredita que a senhorita Taylor tem segundas intenções em relação a Gillis. Tem uma frase que ela fica repetindo toda hora. Oh, querido Gillis, como eu gostaria de comê-lo. Encarando o menino enquanto ele dorme, entendeu? A senhorita Taylor é uma mulher estranha, tá? Mas pelo jeito como a protagonista, esses pensamentos da protagonista é apresentado pra nós, isso pode muito bem ser dela bloqueando, sabe? Dela surtando, né? Porque esse livro, ele pega bastante na psicologia da criança, né? Porque como a gente tá vendo a história a partir do ponto de vista dela, cria esse ar de, sabe? Não é um narrador que a gente pode confiar, entendeu? Porque ela pode estar louca, mas ela pode também estar certa sobre o que pode estar acontecendo. Mas sabe, vamos combinar que é uma frase bem estranha pra se dizer pra uma criança enquanto tá dormindo, né? Mas enfim, o ponto forte desse livro é sem dúvida a forma como ele constrói o mistério. O autor, ele usa a perspectiva da Florence, o que deixa a gente imerso na mente da criança, que pode ou não estar sendo verdade o que ela tá falando. Outro aspecto interessante é o ambiente da mansão isolada, e isso funciona muito bem. A casa, ela se torna quase um personagem, tá? Com seus segredos, corredores escuros e silenciosos. Isso constrói muito para a atmosfera gótica e opressora do livro. Lembrando, inclusive, clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes e Outra Volta do Parafuso, que são bons, inclusive. Muitas pessoas acharam o final realmente surpreendente. Na minha humilde opinião, desde o meio do livro, o autor já dava indícios que terminaria da forma que terminou. Tem uma página que, se você for um leitor avívido, você vai perceber que o cara deixa explícito sobre
que a antiga babá, ela não morreu assim, ocasionalmente, entendeu? Ele dá indícios. Se você estiver prestando bem atenção na trama, você vai perceber. Tá bom? E ele apresenta logo em seguida a senhorita Taylor, como a protagonista não gostou dela, sabe? Então, assim, o final, ele é surpreendente se você leu dormindo, entendeu? Se você não leu dormindo, você mesmo pode ir deduzindo o que você bem quiser da história. E essa história, ela pode ser vista de outras perspectivas também. Quem é o verdadeiro vilão? A história toda se passa com a senhorita Taylor sendo a vilã. Mas no final a gente descobre que, na verdade, não tem um vilão ao certo. O vilão no final, que mais ficou como vilão, foi a própria Florence. O que, na minha humilde opinião, ela não é a vilã, tá? Mas a partir da tua leitura, você vai decidir quem é o vilão e quem não é, tá? Pra finalizar, vamos falar um pouco sobre os personagens desse livro. Que pra mim, eles são a coluna vertebral desse livro. O ambiente em si, ele é bom, ele funciona muito bem. Essa coisa de mansão, sozinha, no meio do mato, funciona legal. Ainda mais em 1891, tá? A protagonista. Tem momentos da história que você vai odiar ela, tá? Você vai falar, mas que menina burra, cara. Tem outros momentos que tu vai falar, oh, menina foda, entendeu? E outros que tu vai falar, pô, o roteiro forçou, tá? Mas faz parte, entendeu? Toda história tem isso. Mas realmente tem algumas coisas que incomodaram. Mas assim, o autor sabe trabalhar muito bem com essa personalidade da protagonista, sabe? E até uns momentos que ela é meio manipuladora, sabe? Ela manipula todo mundo e tal. Na verdade, a Florence, ela é muito... Eu acredito nisso e eu quero que você acredite também, entendeu? Pelo menos do meu ponto de vista. O Giles. Cara, o Giles, ele é mais como um objeto do roteiro. Mas não de um jeito ruim, tá? Porque ele é a principal briga entre a Taylor e a Florence. Se ele não existisse, não existia trama entre elas, basicamente. Então é uma luta pra ver quem vai salvar Giles, né? Você pode ver assim também. A senhorita Taylor, ela é pra ser a vilã, né? Mas no fim a gente descobre mais sobre o passado dela, os motivos dela, né? Em suma, o tio, ele é um personagem indireto, tá? Ele não aparece diretamente, mas ele move muito a história. O Theo é pra ser o par romântico da protagonista, tá? Ele funciona bastante pro papel dele. E aí, o jeito como a protagonista lidou com a morte dele é sinceramente engraçado. Minimamente engraçado. A senhorita Gross, ela é pra ser a chefe da casa, né? Ela manda ali nos empregados, organiza papelada, dinheiro. E aquela cena da escada também. Em suma. A Meg é a cozinheira e o John é pra ser o cara que faz os serviços braçais. Tem muitos outros, mas ficaria muito longo o vídeo. Em suma, é isso dos personagens principais. Bom, A Menina que Não Sabia Ler é um livro que te prende do início ao fim. Se você gosta de um bom suspense psicológico e adora personagens com camadas misteriosas, esse livro é pra você, tá? Bom, e é isso. Até a próxima review.